Fala, família do Coringão! Sejam bem-vindos ao nosso canal, o seu espaço para falar tudo sobre o Corinthians. Aqui você fica por dentro das últimas atualizações, notícias quentinhas e, é claro, aquela análise do time do povo, créditos totais na descrição do vídeo. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora falar de Timão. Acompanha esse corte que eu separei para vocês até o final. O Corinthians aí é na quinta-feira, em uma partida onde ele vai precisar agora recuperar os pontos nessa reta final e aí fora de casa, Vlad. Exatamente, Bruno. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O Corinthians enfrenta o Racing fora de casa, precisando da vitória para não ser eliminado já na primeira fase da Sul-Americana. Para essa partida, o técnico Dorival Júnior terá alguns desfalques, o zagueiro Gustavo Henrique, que se recupera de uma cirurgia, além do Martínez e também do Rodrigo Garro, que deve voltar a treinar normalmente com o restante do elenco no final da semana e aí nos próximos jogos talvez já ser utilizado, o jogador que vem se recuperando de problemas no joelho. Em compensação, o técnico Dorival Júnior deve ter algumas mudanças em relação ao time que perdeu para o Mirassol, principalmente nos 11 iniciais. O Yuri Alberto e também o Carrilho foram poupados, começaram no banco de reservas, sinal de que devem começar como titulares no jogo contra o Racing. O grande problema é que o Corinthians, como visitante, nos últimos jogos não vem bem. Em 4 partidas, são 3 derrotas. O técnico Dorival Júnior, durante a coletiva em Mirassol, deixou muito claro que tem algumas preocupações, principalmente em relação ao ataque, que vem fazendo poucos gols, na parte das finalizações, também do último passe, e também na questão do Corinthians levar muitos gols logo depois do intervalo. Contra o América de Cali, contra o Mirassol foi assim. Começou o segundo tempo, o Corinthians teve alguma desatenção e levou um gol. São fatores que têm preocupado muito o técnico Dorival Júnior. O Corinthians, que ainda faz mais um treinamento no CT Joaquim Grava amanhã, e depois do almoço viaja para o Uruguai, para Montevidéu, para esse jogo decisivo contra o Racing. Se não vencer, corre sério risco de ser eliminado já na fase de grupos. Volto com você, Bruno. Então, era a conta que a gente estava fazendo aqui da defesa. Sofreu 14 gols no Campeonato Brasileiro. A segunda pior defesa, só atrás do Juventude, que sofreu 20. Tomou 2 goleadas. Né? E o Corinthians está no meio da tabela. O Ancelotti não foi contratado? Que, por sinal, parabéns, Edinaldo. Parabéns, Edinaldo. Ué, o presidente da CBF, ele contratou o maior treinador de todos os tempos. Ele tem 4 mundiais. Quem tem aqui? Nem o Corinthians e nem o Palmeiras tem um. O Corinthians tem 2 mundiais. O Palmeiras não tem nenhum. O Santos tem 3. O Santos Paulo tem 2. O Santos tem 2. E o Santos tem 2 e o São Paulo tem 3. Cara, ele quase tem mais mundiais que todos os clubes aqui. Qual treinador brasileiro que tem mundial aqui nesse país? Que esteja em atividade? Tite. Quem é outro? Filipão. Ele tem 4. Filipão. Ele tem 4 mundiais. Ele tem 5 Liga dos Campeões. Ele é um dos maiores treinadores, se não for o maior, treinador de todos os tempos. É um Ancelotti. O que acontece? Aí, o que a imprensa brasileira faz? Os cambada de chupa-ovo, cambada de lagarto, cambada de puxa-saco, cambada de filho de uma égua. Olha, mas será que o Neymar vai jogar com o Ancelotti? Cara, esse não é o objetivo. O objetivo é outro. O objetivo é qual? O Ancelotti chegou. O Ancelotti, ele é o maior treinador de todos os tempos. Ninguém tem títulos como ele. É inacreditável. E aí, qual que é a mídia? A mídia de internet, a mídia de youtuber, de Kings League que vai pro inferno, né? De futebol de 7, de futebol de 5, né? Você que gosta de trissal, né? De swing, casa de swing, né? O Quesada. E aí, o que as pessoas estão... Olha, mas será que o Neymar vai jogar? Ah, se for o Jorge Jesus, será que o pai do Neymar vai querer? Cara, não é muito louco isso? Quanto tempo falta para a Copa do Mundo? 1 ano e 4 meses? É 1 ano e 1 mês. Um ano e 1 mês. Nós não temos... A gente tem um treinador que aí... A gente não sabe se ele tem um entendimento do futebol brasileiro, do Palmeiras. Se você, Ancelotti, ou quem quer que seja, o Falcão, o Kaká, que são amigos dele, o Ronaldo, desde quando não esteja num restaurante, porque o Ronaldo está tudo bem, deixa que eu desça a escada. Queria ser presidente da CBF. Para cima de mim, pô, com o André Sanches, que tendo aí o apoio do Ricardo Teixeira. O Marco Polo Del Nero contratou quem de treinador? Que foi banido do futebol.
Tite. Não foi? Foi. O que o Tite deixou de legado, que vocês acham, vocês três? Nada. Qual é o legado que ele deixou? De goleiro, de defesa, de meio campo, de volante, de lateral esquerdo, de atacante? Nem Qual a é? zona 14. Nem a zona 14. Por sinal, nem zona ele foi na vida. Tite nunca foi na zona, por isso que ele tá com depressão. Aí pra zona, Tite. Quem sabe não melhora, né? Legado nenhum. Vamos lá, qual pra você? Então vamos lá. Nenhum. Aí veio, aí contratou o Dorival Júnior agora. Qual o legado que ele deixou? Assim, um legadinho, vai. Nenhum. Que deveria ser o Hendrick, o Rodrigo, Não o tem. Pedro. Tava machucado. Tava mas machucado, não convocou. deixar o legado lá do jogo da Espanha, Dorival, do jogo da Inglaterra, se ele seguisse. o Dorival, assim como o... Quem que era? O Diniz. Diniz. O Dorival e o Diniz estão esperando até Então, hoje o Neymar. eu só quero deixar o legado, porque Neymar. é importante a gente falar isso. tem. Vamos lá, qual o legado que o Fernando Diniz? Ele não ganhou nem da Venezuela. A minha mãe, com aquelas tetas, e eu jogando com 58, eu cruzo pra ela e falo, mãe, pega a teta e pum, é gol. Os caras perderam pra Venezuela, truta. Perderam não, empatou 2, né? Pra Empatou Venezuela. Empatou aqui e empatou lá. Empatou aqui e lá. Aí, os caras colocaram o Ramon antes. Ramon. Aí colocaram o Fernando Diniz com o Fluminense e com a seleção. Pô, que vergonha. Que vergonha, vergonhoso. Aí, o Edinaldo aí, todo mundo querendo tirar o cara, tá tudo certo. O que é a polícia, Porra, meu irmão, se tiver que tirar quem quer que seja, irmão. Bandido, ladrão, safado, tem que... Meu irmão, é cana. Olha que loucura. Aí a gente tem um time que você não tem centroavante. Quem é o centroavante da seleção? Fala um. Pedro. Titular. Pedro. Não, Pedro não tá jogando. Quando machucou, tá na Não, seleção. mas antes disso, qual é o centroavante? Não, era... Não tem. Não tem. era o Lateral Gabriel esquerdo, Jesus. quem é? Não tem. Sabe o lateral esquerdo que merecia uma chance da seleção? E ninguém da imprensa fala, o Juninho Capixaba, que joga no Bragantino. Esse moleque tá jogando bem no Bragantino, ele tava jogando bem no Bahia, mas ninguém fala dele. Mas quem que os caras convocam? Quer apostar com o Alexandre, vai, do Flamengo? Vocês já viram o jogo do Alexandre do Flamengo? Cara, é muito louco, não é? Então vamos lá, qual que é o lateral direito da seleção? Titular. Não tem. Flamengo também. Zagueiro. Marquinho, que ele, com 200 anos ele vai ser também zagueiro da seleção, porque parece que só tem o Marquinho. Quem é o quarto zagueiro? Gabriel Magalhães. Tá, que tá lá. Mas Machucado. também, Eu sei que é mas também não é o ex-Corinthians, titular absoluto. O Kit Kat que eu discutei aqui, é ex-Corinthians, mas faz tempo que é ex-Corinthians, nem jogou no titular. Sabe por que ele não jogou? Kit Kat, sabe por que o Marquinhos não jogou? Porque o Tite falou que ele era pequenininho, que ele não servia. E aí o Corinthians, para vocês saberem, para você também, Kit Kat, o Corinthians emprestou ele para Roma, lembra disso? Mas ninguém lembra, né? Quem que emprestou ele para Roma? Andrés, né? Sabe por quanto? 5 milhões de euros. Depois de 6 meses, ele foi vendido por 33 milhões de euros. Sabe quanto que o Corinthians ganhou? Só 5% da valorização do... Isso aí, tem alguma montanha, tem alguma coisa errada aí, né? Se eu ficasse com 50% dos passes dele, eu teria 12 milhões de euros. 13, 16, vai. 16 milhões de euros. Só que eu não tive. Mas ninguém lembra do Marquinhos, né? Quem é o lateral esquerdo da seleção? Difícil, hein? Os laterais... Não, tudo bem, mas é o Arana, mas ele não é. Entendeu? Cuidado que vocês estão conversando aí. Também não é o Wendel. E eu escuto também tudo não aí. O bombeiro aqui que foi? Tá pegando fogo aí na Band, no dia aniversário da Band? Não, peraí. E aí, quem é o volante? Número 1. O Gerson tá nessa aí. Não, mas o que eu quero dizer é que tá jogando, que tem sequência nesses últimos anos. Bruno Guimarães. É o Bruno Guimarães. Bruno e Gerson. Que é bom jogador. Bruno e Gerson. Aí, não, mas que tá jogando, é só o Bruno. O Gerson não é. O Gerson não tá. Ele tá sendo convocado, mas quantos jogos o Gerson fez? 5 em seleção que teve sequência? Teve sequência. Não teve. Com o Dorival foram No meio 2 campo, jogos. só o Bruno Guimarães. Só o Bruno. Aí, você pega o primeiro meia. Aí hoje é o Rafinha. Rafinha, jogando muito. Hoje é o Rafinha. Que vai brigar para ser o melhor jogador. Vamos lá, fala mais um. Meia? O outro, é. Meia? É. Paquetá. foi o mais utilizado. Das Ilhas Paquetá, que tá tendo depressão porque tomou um cartão amarelo. Não, você tem que ter depressão pelos 4 cartões que você tomou. Não por esse que você tomou agora. Não tô certo ou não? Tá. Por esse que você tomou agora faz parte do jogo. Os 4 cartões que você tomou e que está sendo investigado e já acabou a investigação, ou você vai ser banido do futebol, ou você vai ser liberado. E aí a justiça que tem que saber. Certo? Vamos lá.
que o Paquetá fez à seleção brasileira nos últimos 5 anos? Nada. Nada, mas ele tem a dancinha do Paquetá, as Ilhas Paquetá, e aí não sei o quê, ele é gostoso, ele é bonito, e não sei o quê, né? Porque os branquinhos sempre que manda. Vamos lá, quem é o centroavante da seleção? Quem é o outro meia? Quem é o reserva de goleiro da seleção? Ederson. Virou reserva. Muito mais porque o que ele deixou de fazer. Porque para você ele é o titular, não é? Seria. Há um tempo atrás. Hoje já não. Atrás, tá? Hoje é o Hugo, irmão. Hoje é o John. E o goleiro do Palmeiras, que deveria ser o Everton. O Everton. Os três, o Hugo, John e o Everton. Não o Alisson, que já disputou 2, vai para a 3ª. É vergonhosa a seleção. Mas aí você contrata o treinador. Monstro, que é maior que todos os jogadores. É maior que o Neymar, é maior que qualquer jogador, é maior que o presidente. Não é maior que a CBF por causa dos... Mas o Ancelotti vai ganhar 5 milhões. Você acha que os caras vão mandar nele ou ele vai entrar no sistema? Eu acho que essa é a esperança. Um treinador com esse tamanho que chega, boa tarde a todos, sem dúvida que é um treinador que não vai aceitar ingerência no seu trabalho. Não vai aceitar nenhum tipo de interferência. Porque o que a gente observa até aqui, com os treinadores que passaram, Dorival, Diniz, Tite, e o Tite isso aí foi uma grande decepção, é que a gente percebe que foi tudo do mesmo jeito que sempre foi. Sabe qual foi a maior decepção com o Tite? Por isso que eu tomei um processo dele, e eu não tenho medo de tomar processo de ninguém. Quando ele beija o Marco Antônio 1 mês antes, não foi, Quesada? Marco Polo. Ele assina o manifesto para tirar o Marco Polo de Onero. Exato. Aí ele fica 6 anos da seleção. Vamos colocar que ele tenha ganho 2 milhões por mês da seleção, vai. 6 anos, quanto que dá? 72 meses. Quanto que dá em dinheiro? 144. 144 milhões. Qual o legado que esse cara deixou? Qual o legado que ele deixou de... Nenhum legado. Nenhum legado. Então, com o Ancelotti, eu estava sem esperança. Eu acho que a esperança é a maior gratidão que a gente tem na vida. Esperança dos filhos. Eu acho que a minha esperança é essa também. A minha esperança... Eu não e tinha, ele Veloso. tem autonomia para dirigir a seleção brasileira. A esperança minha é que esse cara, que conhece o futebol europeu, e que isso o Sérgio falou um dia. O Sérgio, nosso querido Sérgio. Peixe. Porque você ficou 4 horas... Não, eu não. Você ficou 4 horas... Eu não. Conversando com uma mina no armário. Foi ele ou você que ficou? Não, ele. Ele ficou 4 horas. Deu distensão. Deu ligamento cruzado. Deu. E você só na resenha. Ficou com a perna inchada. Você com a perna... É mentira. É mentira nada. 2 semanas após chegar no Corinthians, Dorival Júnior ganhou 2 reforços para a comissão técnica. Segundo o Trivela, os analistas de desempenho Guilherme Lira e João Marcos Soares voltam a ser companheiros do treinador após passagem pela seleção brasileira. O comandante pediu a contratação da dupla logo quando foi anunciado pelo clube, mas questões burocráticas atrasaram a chegada dos profissionais. Eles estavam com contrato junto à Confederação Brasileira de Futebol, CBF, e esperavam sair a rescisão, imbróglio parecido com o de Dorival. Antes das contratações acontecerem, o treinador manteve contato com os analistas, trocando opiniões sobre o elenco e recebendo consultas dos profissionais. Nesse período, o Corinthians estudou as contratações até chegar no aval do departamento, já que o clube vive momento de austeridade. Guilherme Lira e João Marcos Soares foram campeões com Dorival Júnior durante o trabalho no São Paulo, quando conquistaram a Copa do Brasil. Por conta do desempenho no rival, todos foram contratados pela seleção brasileira, onde ficaram até o início deste ano, quando o comandante acabou demitido. A ideia das contratações é que eles atuem junto ao Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians, CIFUT, possuindo funções diferentes no departamento. Lira deve fazer a ligação entre CIFUT e comissão, enquanto Soares estará mais próximo de Fabinho Soldado na análise de mercado. Então é isso, não é, torcida, que eu queria trazer para vocês. E se você chegou até aqui, deixa o seu comentário.
E se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixa aquele like que nos ajuda muito na plataforma e no engajamento do vídeo também. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dá essa moralzinha para a gente se inscrevendo no canal, adiciona aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica assim para atualizado de tudo que acontece aí com o Timão. Fique com Deus e até a próxima notícia. Valeu, pessoal!